pessoal, estou muito feliz com a participação neste primeiro Congresso Brasileiro de Metodologias Ativas na Educação Básica. Eu sou Andréa Filatro e vou falar com vocês sobre a integração de mídias e tecnologias para o design de uma plataforma inteligente baseada em metodologias inovativas. Basicamente, eu vou descrever para vocês o projeto que foi desenvolvido para a Softex, Associação Brasileira de Promoção da Excelência do Software Brasileiro. Nós fizemos esse projeto, uma equipe grande, constituindo basicamente no planejamento de um programa de educação focado no aluno para estimular a adoção de novos modelos e metodologias de ensino-aprendizagem que atendessem o contraturno do ensino médio em unidades escolares da rede pública. Ok. As diretrizes que nortearam a construção desse projeto piloto contraturno digital foram, em primeiro lugar, a chamada Smart Education, educação inteligente, né, potencialmente integrável a um plano diretor de tecnologias para a cidade inteligente, Smart Cities. Ou seja, acoplado, né, um planejamento de governo mais amplo, em que a alta conectividade, né, na cidade, no estado, e também o uso de internet das coisas, enfim, a médio e longo prazo. A arquitetura básica para uso de tecnologias de informação e comunicação, as TICs, funções mínimas de inteligência artificial, como, por exemplo, dashboards, ou seja, painéis interativos e individualizados, chatbots, aqueles robôs conversacionais, e também reconhecimento de fala, entre outros aspectos que eu vou mostrar aqui, incluindo ainda o monitoramento de resultados do projeto. Muito bem, no escopo desse projeto foi desenvolvida uma plataforma educacional, ou pelo menos o protótipo dela, chamada CIA, Sistema Inteligente de Aprendizagem, com as seguintes características: voltada para a aprendizagem à distância, com um diferencial de gamificação, simulação digital, trilhas direcionadas para tendências e potencial de cada aluno-aprendiz e também empregada para o desenvolvimento e a formação de docentes. Aqui eu trouxe um quadro básico que foi desenvolvido pela equipe tecnológica com todos os recursos da plataforma CIA. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas com mais detalhe. E antes disso, eu gostaria de apresentar para vocês o framework pedagógico que deu suporte ao design da plataforma. Então, nós estamos falando aqui das metodologias inovativas que dão título à nossa palestra e são um trocadilho com metodologias inovadoras e as metodologias ativas, que inclusive são o tema do nosso congresso, né? Então, são 4 grupos de metodologias. Esse termo e os grupos foram organizados nesse livro que aparece à esquerda, Metodologias Inovativas, que lançamos eu e a professora Carolina Costa Cavalcante em 2018, e também que é um framework explorado no livro ali à direita, Novos Produtos e Serviços na Educação 5.0, de minha autoria junto com a professora Ana Cláudia Loureiro. Esses 4 grupos são as metodologias criativas, né, ativas com criação, ágeis, imersivas e analíticas. Eu vou falar rapidamente para vocês de cada uma delas. Então, vamos começar com as metodologias criativas, cujo mote principal é a ação-reflexão. Então, nós temos o protagonismo do aluno, a aprendizagem informal e colaborativa, e aqui temos técnicas como aprendizagem baseada em problemas e em projetos, design thinking, o uso de espaços makers, né, físicos e virtuais, onde as pessoas podem construir coisas, e também de templates editáveis. Eu vou mostrar um pouquinho mais a seguir no contexto da plataforma, tá bem? As metodologias ágeis, né, que focam na atenção do aluno. Então, a gente tem aqui mobile learning, ubiquitous learning, microlearning, voltados para a aprendizagem just in time. As metodologias imersivas visam o engajamento dos alunos, né, através de experiências de aprendizagem, diversão e envolvimento. Nós podemos aqui, dentro da plataforma, verificar isso em cenários imersivos de gamificação da aprendizagem prática, que a gente diz em campo, né, ou savana. E, por fim, o último grupo das metodologias analíticas, que foca no uso de dados, ou seja, as pessoas aprendem de forma criativa, de forma ágil, de forma imersiva, e à medida que aprendem, elas vão deixando rastros dessa aprendizagem, principalmente nos ambientes digitais, mas não apenas, no uso, por exemplo, de objetos com chips, né, na robótica, e também toda essa leva de inovações que vem com a internet das coisas. As pessoas deixam rastros também na interação com objetos analógicos ou sistemas que interagem com esses objetos.
E então as metodologias analíticas trabalham com análise, né, da aprendizagem, inteligência artificial, chatbots, visando a aprendizagem adaptativa. Concretude, como o pessoal pode explorar essa plataforma, então nós fizemos uma organização por semestre só para visualizar isso melhor. Então, desde um cadastro na plataforma CIA, né, que é um perfil com o preenchimento de um perfil individual, se faz uma avaliação diagnóstica a cada semestre para verificação ou confirmação de estilos e preferências de aprendizagem e também o domínio de algumas competências relacionadas àquele semestre no ensino médio. Os alunos são apresentados a trilhas conceituais para aprendizagem individual, eles são apresentados e também podem navegar livremente por essas trilhas, e também a cenários de aplicação, que eu vou mostrar já já para vocês, de uma forma de aprendizagem mais social, garantindo aí a avaliação formativa para personalização e culminando numa avaliação somativa que registra o desempenho, o progresso do aluno tanto em portfólios de aprendizagem como em testes que verificam o domínio de competência. Basicamente, a composição das trilhas está mostrada aqui nesse slide. A trilha conceitual com videoaulas, podcasts, textos infográficos, em geral na forma de microconteúdos. Os cenários de aplicação com ambientes imersivos e o espaço maker, onde as pessoas podem fazer coisas, né? Tudo isso envolvido numa transmídia, para subsidiar também a avaliação conceitual através de microavaliações, né, por meio de testes, e a avaliação aplicada por meio de projetos e desafios, tendo por trás, né, todo um esquema de gamificação para pontuação. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo do acesso às trilhas conceituais dos objetos de aprendizagem. Aqui é um vídeo, por exemplo, mostrando o ensino de matemática nas microdoses, né, os microconteúdos, e também aqui a interface na qual os alunos podem acessar os cenários imersivos de aplicação. Esses objetos que compõem os conteúdos das trilhas conceituais, né, eles são encontrados por meio de curadoria, que os professores fazem, né, através da busca em repositórios públicos ou especializados. Aqui nós temos a tela de especificação do gerenciador de conteúdo, que é onde os professores vão buscar esses conteúdos de terceiros, ou, se eles acharem necessário, eles vão criar conteúdos novos, caso não existam, né? Então tem todo um sisteminha para que o professor possa criar ou buscar, né, esses conteúdos e para fazer uma validação de forma colaborativa. Temos também estudos de gravação e integração com plataformas de criação de conteúdos, como o Office. Além do gerenciador de conteúdo, também foi especificado um planejador pedagógico no qual os professores organizam os conteúdos, as atividades, os desafios em uma sequência, né, nas unidades de estudo. Então, no gerenciador de conteúdo, eles criam ou selecionam conteúdos, e no planejador pedagógico, eles organizam, agrupam, condicionam, sequenciam. Este é um exemplo de espaço maker físico, no qual os alunos podem realizar desafios práticos com a ajuda desses equipamentos, né, para construção de objetos e dispositivos. Aqui temos um exemplo de cenário imersivo. Por exemplo, aqui é um campus universitário, no qual os alunos têm pequenos desafios. Então, eles navegam por esse espaço 360 graus e eles entram nesses pequenos desafios para poder realizar atividades ou responder perguntas mais conceituais. Alguns exemplos de cenários imersivos são estes que nós estamos citando aqui para vocês. O estádio de futebol, um hospital, uma feira livre, uma praia, um aeroporto. Então, quando a gente falou de planejamento pedagógico no slide anterior, também significa que os professores vão criar aquelas questões que estão no cenário, né, anterior universitário, e aqui para cada um desses cenários e outros que se considerarem interessantes, para que o conteúdo seja aplicável, né? Então, o conteúdo das trilhas conceituais, matemática, língua portuguesa, etc., contextualizado nesses cenários, nesses locais. Aqui vocês podem ver um exemplo já de uma interface um pouquinho mais trabalhada, com o aluno representado aqui por esta figura, né, um avatarzinho dele mesmo, já navegando em um cenário de laboratório e com alguns desafios, algumas tarefas a serem realizadas. Um pequeno detalhe é que esse avatar que representa o aluno no ambiente pode ser também
Para construir essa plataforma, então, nós seguimos uma série de passos, né? Além de discussões internas para maturação das ideias, nós partimos para a especificação de alguns requisitos. Então, estou mostrando aqui para vocês alguns instrumentos, mapeamento de ações, cenários de uso e adaptação para acessibilidade. Rapidamente eu vou avançar para que isso fique mais claro para vocês. Então, mapeamento de atividades, por exemplo, para o aluno, nós fizemos todas as atividades que o indivíduo, né, o estudante, iria realizar dentro do sistema. Desde o primeiro acesso até as provas finais e etc. Aqui para o professor curador, o professor autor, enfim, as vários perfis envolvidos, né, o gestor do projeto na secretaria, até mesmo para os pais e responsáveis, já que se trata de alunos do ensino médio. Depois nós fizemos, a partir desse mapeamento de ações, um processo de especificação da plataforma com cenários de usos, aqui narrativas. Então, o professor tem um nome, ele vai fazer algumas ações. Esses ROs, entre parênteses, e RCs, né, são os requisitos obrigatórios e os requisitos complementares. E depois a gente tem uma lista de como isso vai ser desenvolvido na plataforma. E depois nós fizemos uma parte toda de adaptação para acessibilidade. Então, aquelas narrativas textuais foram transformadas nessas narrativas visuais com todos os ajustes para cada recurso tecnológico ou midiático, de modo que alunos com deficiência visual, auditiva, física e mental pudessem aproveitar da plataforma. Então, só para ir terminando, aqui nós temos um painel de controle para o aluno, onde ele pode ver em que ponto ele está, né, no plano de estudo dele, nas teorias conceituais, nas provas, nas notas, os emblemas que ele recebe na gamificação e o portfólio individual dele com suas produções. Da mesma forma, a gente tem um painel de controle para o professor, no qual ele pode ver, né, o perfil dos alunos, em termos de gênero, idade, afluência digital, as trilhas já concluídas, as notas, enfim, os acessos à plataforma, o tipo de interação realizada entre as pessoas, os relatórios padronizados, novos, as gamificações e o projeto interdisciplinar. Há muita coisa mais para ser falada, espero que possamos conversar proximamente. Deixo aqui meu muito obrigada, meus contatos, página e e-mail. Um grande prazer compartilhar com vocês essa experiência. Olá, eu sou a professora Carolina Costa Cavalcante e hoje eu quero te contar sobre um caso que trata do uso de metodologias inovativas na formação online de jovens de escola pública. Se você não me conhece, deixa eu me apresentar rapidamente. Eu atuo na área de educação digital e metodologias ativas de aprendizagem há mais de 20 anos, com experiências na educação básica, no ensino superior e na educação corporativa. Hoje eu coordeno a pós-graduação Escola Transformadora no Instituto Singularidades, que é uma escola de formação de professores, e também sou professora associada na Fundação Dom Cabral. Pois bem, esse caso que eu vou apresentar é o caso do Instituto PROA. O PROA é uma ONG que já existe há 14 anos, ela foi fundada por empresários com sede em São Paulo. E esses empresários, eles tiveram um grande desejo de apoiar jovens entre 17 e 22 anos, jovens em vulnerabilidade social, advindos de escola pública, para que eles pudessem conquistar o primeiro emprego. Então, eles estruturaram nessa ONG um programa de formação para esses jovens, com duração de 3 meses, onde eles poderiam desenvolver competências técnicas e socioemocionais, também ampliar o seu repertório cultural, e depois que eles passassem por essa formação, eles eram encaminhados para um programa de empregabilidade, onde eles eram conectados com vagas de trabalho de empresas parceiras, várias dessas vagas, inclusive exclusivas para os jovens do PROA. Com a vinda da pandemia e a impossibilidade de conduzir essa formação presencial, inclusive para participar da formação presencial era bastante concorrido, mais de 20 jovens por vaga, tinha uma limitação aí do número de vagas. O conselho do PROA tomou uma decisão estratégica de
transformar essa formação presencial num programa para desenvolver jovens que querem atuar na área de programação, já que o mercado de tecnologia está tão aquecido, e transformar aquele programa mais voltado para formar jovens para a área de auxiliar administrativo, né, as primeiras vagas nas empresas, transformar isso na plataforma Proa. Foi nesse momento que o professor João Paulo Bittencourt e eu, né, o professor é um grande parceiro aí no desenvolvimento de projetos em educação já há vários anos, nós fomos convidados para desenhar a arquitetura pedagógica da plataforma Proa. E nós que trabalhamos e pesquisamos, né, no mestrado, no doutorado, questões vinculadas às metodologias ativas, decidimos que a gente queria trazer as metodologias inovativas, né, para construir essa plataforma. Mas o que seriam as metodologias inovativas? Esse termo foi cunhado pela professora Andrea Filatro e por mim, num livro que a gente publicou em 2018 pela editora Saraiva, onde a gente agrupou, organizou várias inovações que a gente vislumbrou em educação em 4 grupos de metodologias. As ativas, né, que focam na colaboração, na ação-reflexão, no protagonismo do aprendiz, as metodologias ágeis, as imersivas e as analíticas. E eu vou explicar um pouquinho como essas quatro grupos de metodologias foram incluídos aí no projeto da plataforma Proa. Então, inicialmente, para o jovem entrar na plataforma, que é gratuito, tá? Toda essa formação é gratuita, o jovem não precisa pagar nada para participar do programa do Proa. Ele vem para um processo seletivo, ele vai fazer uma provinha de matemática, de português, vai mandar um vídeo com intenções, né, que a equipe do Proa analisa. E aí, quando ele consegue a vaga na plataforma, ele vai passar por 5 trilhas básicas, né, com duração de 100 horas. Cada trilha dessa dura 20 horas e 3 semanas, tá? E a gente estruturou uma lógica, né, para construir essas 100 horas das trilhas básicas. Depois, o jovem passa por um programa de empregabilidade. Quando ele conclui a trilha básica, ele já pode se conectar às vagas e conquistar esse primeiro emprego, né? E por fim, enquanto ele está ali aguardando para ser empregado, o Proa oferece trilhas técnicas que mergulham, que aprofundam em temas específicos, por exemplo, dados, uma trilha de Excel, vendas no varejo e assim por diante. Então, o Proa está desenvolvendo aí uma série de trilhas técnicas que só podem ser cursadas quando o jovem termina as trilhas básicas. Mas eu quero focar um pouquinho nessas 5 trilhas básicas que nós desenvolvemos no ano passado e no começo desse ano, 2021. A gente trouxe elementos, né, das metodologias inovativas que, de fato, têm engajado esse jovem, tem feito com que a experiência de aprendizagem tenha sido muito positiva. Então, o primeiro elemento que a gente trouxe foi o uso de narrativas. Então, a gente criou uma história, um storytelling de jovens, né, de periferia, que passam por desafios muito parecidos com os desafios que os próprios jovens do Proa vislumbram, né, e vivenciam diariamente. Então, a cada semana um pedaço dessa história vai se desenrolando. Então, jovens que acabam o ensino médio estão com dificuldade de conseguir trabalho, e aí aparece a oportunidade de trabalhar em empregos que não têm muita perspectiva futura e a dúvida se vão conseguir pagar por uma faculdade. E aí essa história vai se desenrolando, esses jovens encontram um mentor que vai conduzindo eles no processo de escolher uma profissão, né, pesquisar as faculdades que eles poderiam prestar o processo seletivo, planejar como guardar dinheiro que você consegue no trabalho para financiar os estudos e assim por diante. Então, os temas das 5 trilhas básicas do Proa são autoconhecimento, né? O jovem vai olhar para si, os seus talentos, sua identidade, seus valores, e com isso vai desenhar o seu projeto de vida. Depois vem a trilha de planejamento de carreira, olhar para o mercado, quais são as profissões que estão disponíveis, né? O que se conecta com as minhas habilidades, com aquilo que eu gosto, o que eu poderia seguir de carreira profissional, né? E eles fazem algumas escolhas aí. Na trilha de projeto de vida, eles vão de fato delinear um plano, né? Então, eu pretendo conseguir um emprego e aí tanto por cento do meu salário eu vou investir nos meus estudos, outro tanto eu posso ajudar minha família, né? Como que eu vou me preparar para o processo seletivo? Então, eles respondem várias perguntas e acabam essa trilha com um plano para que isso se concretize.
A quarta trilha é a de raciocínio lógico, que a gente vai tratar um pouco de matemática, né, pensamento crítico, já trata um pouquinho mais de competências técnicas. E por fim, a trilha de comunicação, onde o jovem vai desenvolver a comunicação oral, né, fazer simulações de entrevista, preencher a página do LinkedIn, escrever, redação. Então, durante essas trilhas, além do jovem ser conduzido por esses personagens, né, que vão contando essa narrativa bastante envolvente, a gente trabalha com a lógica de sala de aula invertida. Então, a cada semana, quando abre a semana, no domingo à noite, os jovens já podem acessar aquela nova semana na plataforma. Eles têm acesso a materiais, né, produzidos pelo PROA, videoaulas, textos, infográficos, animações, tudo para contar para ele sobre aquele conteúdo que ele está aprendendo. Aí tem um dia por semana, geralmente quarta ou quinta-feira, onde os jovens são convidados para um encontro síncrono, né, ao vivo, com o tutor e com outros jovens. Então, nesses encontros, o tutor abre uma conversa, né, resgata os temas que eles têm estudado naquela semana. Às vezes, eles fazem atividades prévias, né, para trazer para esse encontro. Então, por exemplo, na trilha de autoconhecimento, em uma das semanas que os jovens estão estudando a sua história de vida, a gente convida eles para buscar fotos de momentos importantes da vida. E eles trazem isso para o encontro, compartilham com outros jovens em grupos menores de 5 participantes e fazem alguma atividade proposta ali pelo tutor, mas muito vinculada ao tema que está sendo estudado naquela semana. Depois desse encontro, o jovem volta e faz uma atividade individual. No caso dessa semana, ele vai fazer um infográfico da sua história de vida, né? E aí ele sobe isso no portfólio digital que fica na plataforma, que é acessado e avaliado pelo tutor, mas também depois pode ser visualizado pelo empregador. O jovem, o nosso foco no PROA, de fato, não é que o jovem aprenda conteúdos, mas que ele desenvolva competências, porque isso é algo que faz muito sentido no mercado de trabalho, é isso que os empregadores buscam. Então, a gente tem todo um sistema de avaliação que foi capitaneado aí pelo professor João Paulo Bittencourt e a professora Bárbara Galante, e esse sistema, ele foca no desenvolvimento de competências, né, e análise de quanto que essas competências foram desenvolvidas, as socioemocionais, como garra, aprender a aprender, trabalho em grupo, e competências técnicas como comunicação, como pensamento matemático, desenvolvimento de projetos. E como que a gente faz essa avaliação por competências, né? A gente tem ali rúbricas e a gente trabalha com um sistema próprio do PROA, onde ele participa de autoavaliações, né? Então ele tem diários de aprendizagem, ele tem questionários onde ele vai se autoavaliar. A gente também trabalha com avaliação por pares, né? A partir do uso de rúbricas. Então, nas atividades em grupo, o colega vai dizer se o participante, né, qual foi o desempenho dele a partir das competências pré-definidas para cada trilha, e isso vai mudando, né? E a gente também trabalha com o olhar do tutor, né, que verifica como que está o desenvolvimento desse jovem. E com isso, o jovem vai ganhando acesso a relatórios que indicam que competências ele tem desenvolvido mais e quais são aquelas que ele ainda precisa desenvolver. Isso também ajuda o PROA na decisão de como conectar esse jovem com que vaga de trabalho. Às vezes a empresa precisa de um jovem que seja mais analítico, né, conheça mais de matemática, e aí a gente conecta ele com esse tipo de vaga. Às vezes precisa de um jovem para trabalhar mais em grupo, mais comunicativo, e a gente puxa os jovens que têm essa característica. Então, a gente vai falar desse caso com um pouco mais de profundidade na nossa mesa redonda. Tenho certeza que os colegas também vão trazer experiências muito interessantes, e tem sido muito bacana. A gente já está colhendo os primeiros resultados, né, dos jovens que participaram de algumas turmas da plataforma PROA, e tem sido muito bacana ver esses jovens entrando no mercado de trabalho e todo o potencial que isso traz para a transformação da situação, não só do jovem, mas da própria família dele, né? A possibilidade de estudo, a possibilidade de melhorar um pouco a condição, e no PROA a gente acredita que é muito poderosa essa possibilidade da gente trabalhar com metodologias inovativas, com avaliação de competência,
para de fato desenvolver jovens que estejam aptos para enfrentar aí os desafios do nosso mundo. É isso, eu espero vocês na nossa mesa redonda. Até lá! Hello, everybody. Greetings from San Francisco. My name is Reinhold Steinbeck. I'm the director of the Entrepreneurship and Innovation Program at the University of San Francisco. I started out my career in education working with Apple Computer, more specifically the Apple Classrooms of Tomorrow. I built my first project-based learning course for teachers over 20 years ago. And the question that we were trying to answer was, what happens to students and teachers when they have access to technology whenever they need it? After Apple, I joined Stanford University, and I was very fortunate that I was able to join one of Stanford's flagship innovation program, very much project-based learning, team and project-based. And I helped the university to expand the innovation program to universities in South America, in Africa, as well as in Asia. Over the last couple of years, I have been running my own innovation company, helping organizations and companies, as well as governments, to build innovation capacity. One of my favorite projects was with Social Good Brazil, the largest social technical incubator in Brazil, out of Florianopolis. And I worked with over 200 early stage social entrepreneurs, helping them to apply design thinking. What I'm going to do is share with you just a few quick thoughts and reflections from 3 projects that I've been working on. The first one has been I've been working with youth at the age 18 to 25 in Kathmandu, Nepal, as well as in Tamale in northern Ghana, Africa. We developed a 2-week innovation and entrepreneurship program, helping those youth to start their own startups or companies. The second group of projects is with high school students, Chinese American, Chinese Canadian, as well as mainland China students. We moved the curriculum from Nepal and Tamale that we developed over there online, and we worked with between 20 and 40 high school students for 3 camps, helping them also to build innovation and entrepreneurship skills. Finally, I want to share with you very briefly some thoughts about a new technology platform that I'm currently using in an executive education program with a large government in the Middle East. All these 3 projects or groups have the following 3 things in common. They're all active team and project-based learning programs. They use a real-world context, and whenever possible, more difficult with during COVID, but before COVID, we try to work with local partners and coaches. I'm very much guided by my mentor, Professor Larry Leifer at Stanford, whose motto was, "Reality is the best classroom, coaches are the best teachers, and teams are the best learners." In terms of content and skills and knowledge, we focused on creative problem solving, specifically design thinking as a human-centered problem solving approach or process, as well as on building small businesses, startups, creating business models, as well as implementation plans. Finally, we always try to look at technology that supports team and project-based learning, especially in a globally distributed context. So we looked at Zoom, Slack, Mural, Google Drive, as well as Sprintbase. So
a little context about the project with youth entrepreneurs in Nepal and Ghana. We developed a very intense 2-week curriculum, project-based and team-based, where during the first week, the participants focus on understanding the problem space and creating solutions. And then during the second week, they take these solutions and ideas and turn those ideas into actions, meaning developing a business plan and trying to start their own businesses. In Nepal, we worked with the Nepal Orphans Home. We also had a couple of local partner organizations, universities, as well as entrepreneurship communities. We had 2 facilitators and 9 local mentors on the ground in person, as well as 4 teams. The 4 teams focused on challenges related to air pollution, waste management, job skills training, as well as education for women and children. In Ghana, we had to scale back the in-person program a little bit because it was already during COVID. We had 1 remote facilitator and 2 design thinking and entrepreneurship experts leading the 2 groups in Ghana via Zoom. Actually 3 teams. We had 3 teams and 2 local team coaches. And the teams were focusing on clean drinking water as well as waste management. A little bit about the working with the high school students. As you can see, very familiar interface that all of you have seen over the last 15+ months. So we try to leverage the curriculum that we developed for in-person training in Nepal and Ghana and transfer it into an online environment. Still focusing on design thinking and business planning for social impact. As we have made that transfer from in-person to online, we also try to transfer some of the activities that we did at the beginning of the 2-week program. More specifically, focusing on team building and skill building around collaboration. So we developed a game or a simulation for 4 teams. Each quadrant here is for 1 team, and the teams had to work together, creating 4 squares of equal size for each team. They could not talk, they could not take other pieces, and this is what they have to come up with. And we use this skill builder as a way to engage them in collaboration and also have them reflect about the challenges and the special needs for creating a collaborative online environment. We further use the Google Drive ecosystem platform to support collaborative authoring and the creation of artifacts, as well as here the final pitch where the students use Google Slides to present their final solution. Here you see the persona, which is part of the design thinking process, as well as the business model canvas, where the students collaboratively used Google as the online platform. During the final project with the high school students, we started looking at other collaborative whiteboard tools, in this case, Mural. Mural is a fantastic tool platform that is being used by a lot of companies to support distributed collaborative authoring. It's very rich in features and sometimes maybe a little bit too rich and overwhelming. But we wanted to try it out to see how it supports engaging students in active collaborative learning. So finally, the project with the government of Saudi Arabia.
because Mural was a little too complicated, maybe not complicated, but just too rich, we were looking for other tools, and we came across Sprintbase, also a collaborative whiteboard platform, but it focuses specifically on design thinking and creates a more structured approach for participants to go through the different phases. Here you see the different phases. Again, we're focusing on the first phase, the field research. Once the students or the participants go to the first step, the first phase, they see some guidance here. They see a guidance tab with some information and about the task, as well as the steps they have to complete. And this page also has some specific resources that helps them to conduct the field research, interview guides, and some general research guide. Each step, each phase also has a workspace. This is basically the collaborative whiteboard space. They can add very easily interviews that they conducted in the field. They can upload observations, photos, and there is also a set of templates that will help them with the work related to a particular step in the design process. Here you see the different elements that they uploaded and shared, well, created, uploaded, and shared. There's an interview. Here is an observation. Once they are done with this step, the team leader can advance the team to the next step. Here you see one of the few templates that we make available for them. They can collaboratively work on that template. This one is specifically a template that helps them with observations. So that was Sprintbase as a more structured approach to engage participants online in active collaborative teamwork. We also experimented with Slack. Slack is a communication platform specifically supporting team and projects. It's also very popular in the business world. Now, education institutions, universities are also using Slack as a way to support project teams. You can easily create channels for each team. You can share resources. You can also create assignments. So in many ways, a little similar to a learning management system, but much more flexible. So these are some of the things that I have experimented with over the last 2 years as I was looking at how can we engage learners in team and project-based activities online. Here are just some very quick reflections. Real-world design thinking and entrepreneurship training requires rich local research opportunities and access to local partners. Of course, before the pandemic, it was much easier to create a rich learning experience in person. It's more challenging if you do this online. The learning experience designed for design thinking needs to be balanced between being highly structured and being open-ended and ambiguous. I like a certain level of ambiguity and open-endedness in the learning process. At the same time, I discovered that with the pretty loose structured design thinking process, as well as some of the technologies such as Mural, students and participants sometimes get a little bit lost in the process as well as in the tool. Which leads me to the final point. Technology that you want to use to support team and project-based learning, you want to make sure that the technology doesn't distract from the learning. So that, again, there has to be a balance between open-endedness and structure.
So thank you very much. Muito obrigado. I'm looking forward to the discussion.